Assim, o ponto de vista do tempo em budismo é muito realista. Especificamente, tempo está sempre relacionado com a existência. E a existência está sempre relacionada com o tempo do momento. São, na realidade, o passado e o futuro. São tempos não existentes. O momento presente é o único tempo existente. É o ponto no qual existência e tempo estão juntos. E tempo é sempre relacionado com ação, aqui e agora. E a ação só pode ser autenticada no tempo. E tempo só pode ser autenticado na ação. E assim, o ponto de vista do tempo em budismo nos lembra do existencialismo na filosofia moderna. É muito importante compreender o ponto de vista budismo do tempo, a fim de poder compreender o verdadeiro significado de budismo. Shobogenzo, Shoaku Makusa, é o que nós estávamos lendo, né? Eu terminei de ler durante o Sesshin. Então nós vamos para o capítulo seguinte. Shoaku Makusa, não fazer o mal, não fazer, não produzir. E o seguinte chama-se Udi, que quer dizer existência-tempo. Tem um capítulo no Shobogenzo que eu gosto muito, que hoje eu estava na Rádio Mundial, eu comecei a ler um pouquinho. Acho que eu vou deixar o Udi para a semana que vem. Este que se chama Tsuki. Tsuki significa lua. E é nesse trabalho de Dogen Zenji-sama que aparece o meu nome. Shingetsu Koen. Mas o Miroshi se chamava Kon, então ele me deu um dos caracteres do seu nome, que era Ko, quer dizer só. E um dele é nuvem. E o meu é Ko-en. En é o círculo, né? Tsuki, quer dizer a lua. Cada quarto da lua é completo em si mesmo. Cada fase da lua, né? É completa em si mesma. As várias formas da lua, antes e depois, são perfeitas e completas. Shakyamuni Buda disse: a verdadeira forma de Buda é o vazio universal. Koku, que significa espaço. Não substancial, existência liberada. É cosmologicamente sunyata. Por isso foi feita a tradução aqui por Kozen Nishiyama como vazio universal. A verdadeira forma de Buda é sunyata, o vazio universal. E é como a lua refletida na água. Aqui, lua refletida na água significa água assim como é, lua assim como é. E assim como é, não significa similaridade, mas indica a forma verdadeira da existência. As coisas são como são, Nyose. E esta é a verdadeira forma de Buda.
a verdadeira forma do corpo do Dharma, ou seja, o vazio universal. Sunyata. Assim sendo, toda a sabedoria, todos os mundos, todos os fenômenos são o vazio universal. Cada uma e toda forma de existência, assim como é, Nyose, Nyose, é a verdadeira forma de Buda. Não precisa ser noite para a lua existir. Nem sempre é escuro à noite. Não dependa apenas da sua percepção comum. Mesmo que não haja sol e lua, ainda haverá noite e dia. O sol e a lua não existem apenas em relação ao dia e à noite. São a verdade em si mesmo e não podem ser limitadas por números, como 1, 2 mil ou 10 mil. A lua não pode existir independentemente. Não é essa a percepção de Buda? Eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho. Eu e tudo que existe no céu e na terra, né? A lua não pode existir independentemente. Este é o ensinamento do caminho de Buda. Logo, nós devemos procurar pela lua desta noite e não estamos preocupados com a lua da noite anterior. Porque a lua desta noite existe no presente, do começo ao fim. Ela independe do passado e do presente. E não há nenhuma discriminação sobre lua velha ou recente. O mestre Zen Banzan Roshaku, é um discípulo de Baso, disse: Shingetsu Koen. Esse é o poema do qual vem, né? A lua da mente é um círculo perfeito e sua luz envolve todos os fenômenos. Mas ela não ilumina os objetos e os seres não existem. Luz e existência são extintas juntas e não há nome que se possa dar. Este é o poema de onde vem o meu nome, né? Mas o Miroshi tinha me dado apenas Koen, e ele dizia que a transmissão do Dharma, ele deixava o meu nome aberto para quem me fosse dar a transmissão do Dharma. E foi lá no Japão que o Yogoroshi, lembrando-se desse poema, completou dizendo Shingetsu Koen. A luz faz com que todas as formas se manifestem. Quando luz e forma são transcendidas, o que é? Manzan queria dizer que Buda e seus discípulos têm a mente como a lua. E essa é a única verdadeira definição da mente. Não mente, não lua. Em circular é completude. Nada falta. Não é um nem dois. São incontáveis. E não existe em si mesma, porque é a absoluta expressão da lua. Fenômeno é extinto pela lua. São relacionados como um só, né? O fenômeno é lua e não a oposição entre eles. É chamada de transcendência absoluta. A luz não ilumina os fenômenos e o ser não existe. Se nós obtivermos esse nível de transcendência, nós seremos capazes de agir de forma correta. Por exemplo, se queremos salvar todos os seres, tomando a forma de Buda, aparecendo como uma ilusão e ensinando-os a prática do despertar, nós seremos capazes de fazê-lo. E mesmo mudanças temporárias como bolas de fogo, do sol ou a luz da lua,
ainda são parte da sua forma verdadeira. A lua em si mesmo é mente. E a clarificação da mente é o que é ensinado pelos Budas ancestrais. O antigo Buda disse: a mente una é tudo. Tudo que existe é Ishin, essa única mente. Assim sendo, mente é igual à lua e ilumina cada mundo. Tem um passado eterno e um futuro e reflete todas as formas da existência. E não existe nada fora da lua. Corpo, mente, a iluminação do Buda face sol e do Buda face lua. Vida, morte, ir e vir, todos são lua. Esse é um famoso poema, né? O monge que está adoentado, o discípulo, vem visitá-lo e pergunta como ele está, e fala assim: Buda face sol, Buda face lua. O antigo Buda disse: a mente una é tudo, tudo é essa mente una. Aqui mente se qualifica a lua, equânime a lua, ilumina cada mundo. Tem um passado e um futuro eternos e reflete todas as formas de existência. Não existe nada além da lua. Corpo, mente, a iluminação do Buda face sol e do Buda face lua. Vida, morte, ir e vir, todos esses são lua. As 4 posições da lua, para cima, para baixo, à direita e à esquerda, contém o mundo todo. Mesmo o nosso comportamento diário é a atividade da lua. A iluminação é o iluminar de centenas de gramas. Uma vez um monge perguntou ao grande mestre Jisai, do Monte Tosu, em Joshu. Ele é um contemporâneo do mestre Joshu. Joshu é aquele do Kuan-Mu, né? Na verdade, Joshu disse: existem 4 luas e estão bêbadas. E disse: 7 ou 8 foram vomitadas, expelidas. É um símbolo da verdadeira forma da lua, da função e autenticação. E o que segue é uma parafrase da interpretação de Dogen. Então, uma vez o grande mestre Jisai, de Monte Tosu, em Joshu, pergunta: como era a lua antes de ficar redonda? E o mestre respondeu: 3 ou 4 espécies. E o que é depois de se tornar redonda? Perguntou o monge de novo. 7 ou 8 espécies, Jisai respondeu. A questão do monge aqui é sobre a atividade da lua. Não existe uma lua cheia entre as 3 e 4 espécies, mas existem 7 ou 8 espécies. 3 ou 4, 7 ou 8 simbolizam discriminação. Lua cheia é o símbolo da mente, brilhante e clara, penetra tudo, o céu e a terra, a nós mesmos e aos outros. Shakyamuni Buda disse a Kongozo Bodhisattva: a lua cheia é como o olho se movendo, que vê ondas na água parada, ou o olho parado, que vê uma tocha fazendo um círculo de fogo. Novamente, quando as nuvens passam, a lua se move. Quando um barco navega, é a margem que flui. Tente compreender o significado deste dizer. Não sejam preguiçosos. Não sucumbam num pensamento vago. É raro encontrar alguém que o estuda
como Shakyamuni Buda. E mesmo assim eles estão longe da completa iluminação. As nuvens e a lua parecem se mover simultaneamente. Isto é, não há distinção entre começo e fim, frente e costas. Barco e margem fluem juntos, sem começo ou fim. Se nós considerarmos a ação dos seres humanos sem relação a começo ou fim, existe desapego. Mas se nos apegarmos às ideias de começo e fim, nós não somos pessoas reais. Não se apeguem a essa posição. Aceite o vagar das nuvens, o mover do barco assim como é. Avance além de ideias limitadas. Lembre-se que as nuvens não têm nada a ver com a direção e que a lua não está relacionada ao dia-noite, velha ou nova. O barco e a margem também transcendem passados, presente e futuro. Eles se movem no seu próprio tempo. Aparecem continuamente, sem fim. Desde que as pessoas tolas pensam que a lua e o barco estão atualmente se movendo, o que acontecerá ao caminho de Shakyamuni Buda? Devemos compreender que seu ensinamento é completamente diferente daquilo que as pessoas do mundo comum e as deidades do mundo comum pensam. Está além de qualquer comparação. O Dharma não pode ser comparado com a nuvem, com a lua, com a água, com o barco. Não perca tempo e esforço tentando aprender a respeito das nuvens e da lua, ou o barco e a margem. Um movimento da lua é a iluminação do Tathagata. Não tem movimento, inércia, progresso ou regresso. Não regride nem avança. A mudança da lua não é uma metáfora, mas é real, completa forma de um círculo. Está além de qualquer movimento das nuvens ou lua e não tem discriminação de passado, presente ou futuro. E assim existe a primeira lua e a segunda lua, mas ambas são lua. O tempo que é bom para a prática, para serviços memoriais e para atos benéficos é a lua. Algumas vezes a lua é cheia, algumas vezes meio cheia. E a lua não é controlada pelas mudanças, mas muda a si mesmo. Dá e recebe. Revela sua força, surgindo em diferentes formas, dependendo da sua função. Foi escrita no dia 6 de janeiro de 1240, em Kannon-dori Kosho Horinji, revisado pelo Samana iniciante Dogen, no dia antes de Kaisei. É o dia em que termina o período de treinamento de 1243 e foi recopiado por Ejo. Ejo Zenji é o sucessor de mestre Dogen Zenji Samana. A ordem que os capítulos estão colocados nos livros dos diferentes tradutores nem sempre é a mesma, né? E é interessante este outro capítulo também que nós vamos estar lendo, que chama-se Udi, Existência, Tempo. U significa existência e Di significa tempo. Tempo existente. Onde Dogen Zenji Samana nos ensina o significado do tempo em budismo.
Como Dogen Zenji Sama explica em outros capítulos, budismo é realismo. Dogen Sama é chamado de místico realista. Assim, o ponto de vista do tempo em budismo é muito realista. Especificamente, tempo está sempre relacionado com a existência. E a existência está sempre relacionada com o tempo do momento. São, na realidade, o passado e o futuro. São tempos não existentes. O momento presente é o único tempo existente. É o ponto no qual existência e tempo estão juntos. E tempo é sempre relacionado com ação, aqui e agora. E ação só pode ser autenticada no tempo. E tempo só pode ser autenticado na ação. E assim, o ponto de vista do tempo em budismo nos lembra do existencialismo na filosofia moderna. É muito importante compreender o ponto de vista budismo do tempo, a fim de poder compreender o verdadeiro significado de budismo. Essa é a explicação de Budo Nishijima e Shodo Cross. Um eterno Buda disse: algumas vezes, de pé, no topo de um pico altíssimo, algumas vezes se movendo nas profundidades do mais fundo oceano, algumas vezes 3 cabeças e 8 braços, algumas vezes 16 pés, 8 pés, algumas vezes um cajado ou um roço, algumas vezes um pilar no jardim ou uma lanterna de pedra, algumas vezes o 3º filho de Shang ou o 4º filho de Li, algumas vezes a terra e o espaço. Isso é um poema. Aqui não parece muito, mas é um poema. Essas frases se referem a imagens budistas, às deidades guardiãs, cujas estátuas às vezes têm a forma muito brava e tem vários braços, né? É disso que está falando. Essa palavra, algumas vezes, o tempo já é apenas existência, e toda existência é tempo. Uma imagem dourada é tempo em si mesma, porque ela é tempo. Ela tem um brilho resplandecente do tempo. Nós devemos aprendê-las como as 12 horas do dia, de hoje. As 3 cabeças e 8 braços, também de imagens que são desenhadas dessa forma, né? São o tempo em si mesmo. E porque são tempo, são o mesmo que as 12 horas de hoje. Nós nunca podemos medir quão longo e distante, ou quão curto e limitado são 12 horas. E ao mesmo tempo nós chamamos de 12 horas. O ir e vir das direções e os traços são claros. Por isso as pessoas não duvidam. Não duvidam, mas não significa que elas saibam o que é. As dúvidas com os seres vivos, pela nossa natureza, são sobre todas as coisas e todos os fatos que não conhecemos. Não são consistentes. Assim, a nossa história do passado, as nossas dúvidas,
não exatamente são as mesmas das nossas dúvidas de agora. Podemos dizer que no presente, entretanto, essa dúvida não é nada mais do que o tempo. Nós nos ordenamos e vemos todo o universo. Cada indivíduo e cada objeto é todo o universo, que pode ser apreciado nos momentos individuais de tempo. Os objetos não escondem objetos, da mesma maneira que o momento do tempo não esconde o momento do tempo. Por essa razão, há mentes que se fazem no mesmo momento do tempo. E há momentos do tempo no quais a mesma mente é feita. Prática e realização da verdade também são assim. Colocar-se em ordem a si mesmo, né? Nós podemos ver o que é. A verdade que o eu é tempo é dessa forma. Nós devemos aprender através da prática. E devido a essa verdade, toda a Terra inclui todos os fenômenos, centenas de coisas. E cada fenômeno e cada coisa existe em toda a Terra. Este ir e vir é o primeiro passo da prática. E quando nós chegamos no campo do inefável, existe apenas uma coisa e um fenômeno aqui e agora. Compreender o fenômeno e não compreender o fenômeno. Compreender as coisas e não compreender as coisas. Porque é apenas este exato momento, todos os momentos da existência-tempo, são todo o tempo. E toda existência das coisas são toda a existência dos fenômenos, e todos são tempo. A totalidade da existência, a totalidade do universo, existe em momentos individuais de tempo. Vamos pausar e refletir. Sim ou não sobre qualquer totalidade da existência ou qualquer totalidade do universo que tenha escapado deste presente momento do tempo. E ainda assim, no tempo da pessoa comum, que não aprende o Dharma de Buda, existem pontos de vistas e opiniões. Quando ouvem as palavras existência-tempo, pensam. Às vezes eu fico com 3 cabeças e 8 braços, como um demônio bravo, né? E às vezes eu me torno uma imagem dourada de Buda. Por exemplo, foi como se estivesse cruzando um rio ou subindo uma montanha. A montanha e o rio podem ainda existir. Mas agora que eu os cruzei, que passei por eles, e que estou vivendo num palácio de joias, com torres imensas, a montanha e o rio são, para mim, tão distantes como o céu da terra. Mas o verdadeiro pensar não está limitado a esta linha de pensamento, né? Isso quer dizer, quando eu estava subindo a montanha ou cruzando o rio, eu estava lá naquele tempo. Deve haver tempo em mim. Eu atualmente existo agora. E o tempo não pode sair de mim. Se o tempo não tem a forma de ir e vir, o tempo de subir a montanha é o presente, como existência-tempo. Se o tempo não mantém a forma de ir e vir, eu tenho este exato momento como existência-tempo, que é a existência-tempo em si mesma. Como poderia esse tempo de subir a montanha e cruzar o rio, como poderia ter sido engolido? Como teria sido vomitado?
este templo no palácio de joias e torres altas. As 3 cabeças e 8 braços eram tempo ontem. A imagem dourada é tempo hoje. E ainda assim, esse princípio budista de ontem e hoje são apenas momentos nos quais nós vamos diretamente às montanhas e olhamos através de 1000 ou 10.000 picos. Não é sobre o que passou. As 3 cabeças e 8 braços passam instantaneamente como minha existência-tempo. Embora pareça estar à distância, são o presente. Os 16 pés ou 8 pés da imagem dourada também passam instantaneamente como minha existência-tempo. E são sempre momentos do presente. Assim sendo, pinheiros são tempo, bambus são tempo. E não devemos entender apenas que o tempo voa. Não devemos aprender sobre voar como sendo a única habilidade do tempo. Se apenas deixássemos o tempo voar, alguns espaços poderiam surgir, alguns gaps. Aqueles que falham em experimentar e ouvir a verdade da existência-tempo fazem assim, porque eles apenas entendem que o tempo passou. Para poder aprender o principal e exprimi-lo, tudo que existe através de todo o universo está alinhado numa série e ao mesmo tempo em momentos individuais do tempo. Porque é existente tempo e na minha existência tempo. Vamos deixar essas reflexões sobre existência tempo que se assentem em nós, para que na próxima semana nós possamos apreciar cada momento presente, sempre neste instante da existência-tempo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.